Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e espero que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia! Nós vamos estudar sobre o texto bíblico do rico e o Lázaro, que está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Vamos fazer uma exegese e uma hermenêutica do texto bíblico do rico e o Lázaro, que é um texto único em todas as Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, porque é revelado pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. E em segundo lugar, porque é o texto mais completo da Bíblia Sagrada, descrevendo alguém nos castigos do inferno. Mas, assim mesmo, tão torturado, o condenado trava um diálogo muito delicado, muito educado e até suplicante com o pai Abraão. Embora muitos insistem em dizer que se trata de uma parábola, talvez na tentativa de diminuir o seu significado teológico, não se trata de uma parábola, pois Jesus jamais compara esse texto com as realidades tão conhecidas dos judeus naquela época, como a pescaria, a agricultura, moedas, fermento, os pássaros, as flores, a semeadura, a colheita, etc, etc. Também Jesus não a inicia e nem a termina comparando o texto bíblico ao reino de Deus, conforme faz com todas as parábolas, sem exceção. Observe esse detalhe na sua Bíblia Sagrada. O texto começa assim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Versículos 19 a 21. Era preciso ser muito rico para se vestir de púrpura e linho fino. Somente os reis e os imperadores se vestiam assim. Se banquetear com requinte era um luxo praticado pelos nobres, somente nos dias de festas. Todavia, esse homem rico se banqueteava assim diariamente. O nome do rico não é dito de propósito por Jesus, indicando que esse homem poderia ser qualquer um de nós, com nossos egoísmos, avarezas, comodismos e descasos com os mais necessitados. Já o pobre desse texto tem um nome. Ele se chama Lázaro, que é uma forma grega do hebraico El-Azar, ou seja, é a junção da palavra El, que significa Deus, com a palavra Azar, que significa ajudar ou ajudou, significando dizer que apesar desse pobre sofrer terrivelmente em vida, ele foi tremendamente ajudado por Deus na sua morte. Lázaro era um mendigo tão abandonado pela sociedade opressora de Israel que tinha o seu corpo coberto de feridas, enquanto que o rico se vestia e se banqueteava com extremo requinte, majestosamente. O Lázaro não tinha sequer com que cobrir as suas feridas, que evidentemente doíam muito quando lambidas pelos cães doentes de rua. Segundo o dicionário, isso aqui é só uma xerox. Segundo o dicionário de figuras e símbolos bíblicos de Manfred Lurker, na página 36, diz que, abre aspas, na crença da Mesopotâmia antiga, o cão estava em sofismável relação com a vida e com a morte. Fecha aspas. Ou seja, que o cão, na linguagem semita do Antigo Testamento, é considerado algo desprezível, um animal, abre aspas, a soleira, um animal de soleira, fecha aspas, entre o aquém e o além. Exatamente onde o pobre Lázaro se encontrava e dá vários exemplos disso
Em Filipenses 3:2, o apóstolo Paulo chama seus adversários de cães. Na página 37 desse dicionário de figuras e símbolos bíblicos, diz, abre aspas, na parábola do rico e do pobre, vêm cães lamber as feridas de Lázaro. Lucas 16:21. Aqui se pode entender os animais como anunciadores da morte, ou também como condutores para o outro mundo. Lázaro estava no umbral, no limite da vida, e pouco depois foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Fecha aspas. Continuemos com a leitura do texto bíblico. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 22. O pobre Lázaro era tão desprezado que nem sequer um sepultamento digno teve. Por isso, seu espírito foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ao dizer isto, Jesus é bastante claro em revelar que ali é o reino de Deus e não um suposto purgatório. Na página 34 do livro que há para além da morte, Dom Eduardo Clerc nos revela que, abre aspas, na parábola do rico avarento, Lucas 16, 19-31, o pobre vai para o céu e o homem sem coração para o lugar do sofrimento. Não poderia ser mais claro. Fecha aspas. Joaquim Jeremias, um dos mais respeitáveis teólogos do mundo inteiro, especialista em linguagens bíblicas, nos revela na página 185 do seu famoso livro, As Parábolas de Jesus, que, abre aspas, ao seio de Abraão, versículo 22, é um lugar de honra no banquete. Conferir João 13:23. Significa que Lázaro está no ponto mais elevado na escala dos justos. Agora goza da mais alta honra. Fecha aspas. E o rico egoísta? Para onde é que ele foi? O texto bíblico nos revela que, no inferno, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Versículo 23. Esse texto bíblico não nos deixa dúvidas de que o rico avarento foi para o inferno e não para outro lugar. Mas o próprio Papa Bento XVI nos diz que onde esse rico está não é o inferno, propriamente dito. Ele nos diz, no meio da página 190 do seu livro Jesus de Nazaré, da editora Planeta, que, abre aspas, o rico encontra-se no Hades como lugar provisório, não na Geena, inferno, que é o nome do estado definitivo. Fecha aspas. Bento XVI é considerado o Papa teólogo e, mesmo como Joseph Ratzinger, foi considerado um dos mais respeitáveis teólogos do século XX. Mas se ele é um grande erudito nas doutrinas bíblicas, de onde é que ele tirou isso de que não é o inferno? Sendo que a grande maioria das traduções e versões bíblicas nos trazem ali nesse texto a palavra inferno. Segundo o grande dicionário etimológico prosódico da língua portuguesa, define a palavra, abre aspas, inferno, do latim infernos, do tema de inferos, e o sufixo ernos, ou erna, que encontramos em caverna, e com pequena acomodação fonética em furna, forno, fecha aspas. Quanto ao Hades, que o Papa disse, no dicionário do grego do Novo Testamento, de Carlo Rusconi, Paulus define como, abre aspas, Hades, lugar do castigo final. Inferno, Lucas 16, 23, fecha aspas. E o livro Iniciação ao Hebraico Bíblico, de Paul Alvray, na página 236, faz a mesmíssima definição. De onde é que o Papa Bento XVI tirou que esse texto de Lucas 16, 23 não é o inferno?
Sem inúmeras Bíblias sagradas dizem que nesse texto a palavra é inferno, explicitamente, veja. Na famosa tradução de São Jerônimo, feita 16 séculos atrás, que é a Vulgata Latina, o texto de Jó 14:13 diz claramente a palavra inferno. Veja. Mihi hoc tribuat ut in inferno, protegas me ut abscondas, que traduzido significa, se pelo menos me escondesses no inferno. Agora raciocine comigo, por favor. Se a teologia em peso insiste que quem vai para o inferno jamais sairá de lá, por que Jó pediria que para Deus escondê-lo justamente ali? Nas Bíblias de Gutenberg, impressa em 1455, e de Mogúncia, impressa em 1462, esse mesmíssimo texto bíblico de Lucas 16:23 nos trazem a palavra inferno, e é exatamente assim que está. Mortus est autes diuis et sepultus em inferno. Nas versões bíblicas João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, Bíblia Ave Maria, Pastoral, etc., trazem explicitamente a palavra inferno. Confira, por favor, na sua Bíblia Sagrada. Nas Bíblias de Jerusalém mais antigas, observe bem, mais antigas, das edições paulinas, trazem a palavra inferno nesse mesmíssimo texto bíblico. Já nas Bíblias de Jerusalém mais recentes, da editora Paulus, essa palavra inferno foi substituída pela palavra mansão dos mortos. E por que será que houve essa mudança? Desafio que me respondam esta pergunta. Será que entendemos melhor as Sagradas Escrituras do que entendiam os primeiros cristãos? A teologia vigente nos dias de hoje nos ensina que quem for para o inferno jamais sairá de lá. E é justamente por esse motivo quem estiver lá odiará e blasfemará perpetuamente contra o Senhor Deus. Porém, nesse texto de Lucas 16:19-31, revelado pelo próprio Jesus Cristo, não existe nem sequer uma vaga alusão a essa doutrina absurda. Muito pelo contrário, nesse texto lucano se desenrola um diálogo delicado, educado e até mesmo suplicante entre o condenado no inferno e o pai Abraão. Veja. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Versículo 24. No excelente livro Comentário Judaico do Novo Testamento, de Davi H. Stern, no final da página 388 diz que essa expressão, Pai Abraão, abre aspas, Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, é uma expressão comum em textos rabínicos, desde a época, fecha aspas, desde a época de Jesus. Seu rico avarento tomou consciência no inferno que seria supliciado por toda a eternidade. Que reverência e súplica absurda é essa ao pai Abraão? Se ele já tinha tomado consciência de ser supliciado eternamente no inferno, por que ele não blasfemou e odiou o pai Abraão, conforme a teologia vigente nos dias de hoje nos ensina? Então lanço a pergunta: é a súplica do condenado que é absurda
ou é a interpretação que fazem da eternidade do pecador no inferno? E então, é a súplica do condenado que é absurda, ou é a interpretação que fazem da eternidade do pecador no inferno? O texto sagrado nos revela que o rico avarento já havia morrido, e todos os que morrem, sem exceção, deixam de pecar. Não sou eu quem afirma isto, mas sim a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, precisamente no texto de Romanos 6,7, que nos revela. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. No texto original grego diz, o gar apotanon dedikaiotai apo tes amartias. Apotanon dedikaiotai. E no livro Chave Linguística do Novo Testamento grego, dos pastores Fritz e Cleon, edições Vida Nova, no final da página 265 e início da página 266, diz que a palavra aponaton é um particípio aoristo ativo e dedikaiotai é um perfeito passivo de kaiou, que significa, abre aspas, justificar, declarar inocente, reconhecer como tendo direito. Aqui a palavra pode significar ou estar livre do pecado ou justificado do pecado. Fecha aspas. Ou seja, quem morre, seja lá quem for, já não pode mais pecar. Então eu pergunto para vocês, se quem morre deixa de pecar, então como é que algum ser humano no inferno irá odiar e blasfemar contra o Senhor Deus por toda a eternidade? Me responda essa pergunta. Odiar e blasfemar contra Deus é um pecado gravíssimo. Mas o texto de Romanos 6,7 nos revela que, uma vez mortos, estamos livres, justificados, libertos do pecado. E não existem textos bíblicos declarando que os que estão no inferno odeiam e blasfemam contra o Senhor Deus. Vocês estão conseguindo acompanhar este raciocínio? Assim como fiz com a chave linguística do Novo Testamento, vou me socorrer com outras publicações especializadas em teologia do Novo Testamento, como, por exemplo, no Comentário Judaico do Novo Testamento, onde no início da página 408 diz que, abre aspas, Shaul aqui está usando a tradição judaica, segundo a qual a própria morte de um indivíduo faz expiação por seu pecado, fecha aspas. E no final da página 409 diz que, abre aspas, a morte exonera o indivíduo de suas obrigações a todos os tipos de lei, fecha aspas. O número 6 nas Sagradas Escrituras simboliza a perfeição. O número 6 nas Sagradas Escrituras simboliza a imperfeição. E o número 7 simboliza a perfeição. E o Senhor Deus revelou que com a morte passamos da imperfeição para a perfeição. Daí o número desse capítulo e desse versículo de Romanos ser a passagem de 6. Imperfeição para 7. Perfeição. Da imperfeição para a perfeição.
Conseguiu compreender? Se a própria palavra de Deus nos revela de que quem já morreu não pode mais pecar, que absurdo é esse das teologias vigentes em nossos dias ensinarem que quem morreu e está no inferno odeia e blasfema o Senhor Deus eternamente. Raciocine sobre isso, por favor. O ex-rico morreu, foi sepultado e já não pecou mais. Observe com que delicadeza se desenrola esse diálogo entre ele e o pai Abraão, pedindo que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para lhe refrescar a língua. Todos sabem que a ponta de um dedo molhado sequer pode umedecer uma língua, ainda mais no inferno. Tente imaginar que sede atroz o ex-rico estava sentindo ali. E justamente ele que costumava dar régios banquetes diariamente, onde era um costume bastante difundido na época, que esses glutões, depois de se saciarem, introduziam o próprio dedo na própria garganta, até vomitarem, reiniciando o banquete com outras guloseimas diferentes das primeiras. Até mesmo os imperadores faziam isso, veja. O imperador Cláudio, que imperou entre Calígula e Nero, abre aspas, frequentes vezes ele comia até vomitar, depois do que, aliviado, continuava a banquetear-se como se nada houvesse acontecido, e isso sucessivamente. Fecha aspas. Segundo o livro Nero, de Philipp Vandenberg, nas páginas 12 e 276. O Coliseu de Roma, por exemplo, concluído no ano 80 DC, possuía 64 vomitórios para os espetáculos de pão e circo do povo em comum, segundo o livro Os Mártires do Coliseu, de A. J. O'Reilly, na página 23. Poucos imperadores sabiam dar sumptuosos banquetes como Nero, mas quando deixou de ser imperador e pouco antes de se suicidar, desesperado e em fuga, abre aspas, para matar a sede, colheu com a mão água de uma poça, bebendo-a com sofreguidão. Fecha aspas, na página 246 do livro Nero. Vocês ficaram com pena de Nero? Mas, segundo o historiador Suetônio, o imperador Nero, abre aspas, surrava as pessoas quando elas retornavam do jantar e, se resistissem, as feria e as afogava em esgotos. Fecha aspas. Segundo o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, de Leandro Narlock, na página 20. Seríamos capazes de imaginar a sede terrível de Nero antes de se suicidar? Com toda certeza, a sede do ex-rico no inferno foi muitas vezes mais severa que a de Nero. Vejam só que ironia, o ex-rico usava muito o próprio dedo para vomitar e assim recomeçar o seu festival gastronômico, regado a bebidas especiais e licores exóticos, com vinhos finos e os melhores champanhes do mundo. E depois, no inferno, não tinha sequer a ponta do dedo de um mendigo que vivia imundo e fedendo, umedecida para lhe aliviar a sede. É muito interessante notar que Jesus não nos dá esses pormenores desse texto, e nem precisava, pois naquela época todos sabiam disso. Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia no início do século XIV, com grande propriedade disse, abre aspas, quanto maior é a sede, maior é o prazer em satisfazê-la. Fecha aspas. Da mesma forma que seria um absurdo o ex-rico, sabendo que ficaria ali eternamente no inferno, tratar o pai Abraão com tanta reverência, em vez de berrar, odiando-o, conforme a teologia vigente nos quer fazer crer, o contrário também pode ser dito. Por que será que o pai Abraão perderia seu preciosíssimo tempo dando tanta atenção e explicação para um desgraçado eternamente no inferno? Mas veja a resposta do pai Abraão. Abraão respondeu, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado.
Versículo 25. Mas muitos irão dizer que o pai Abraão tratou o desgraçado com ironia, que é exatamente o que ele merecia. Mas se pegarmos qualquer dicionário, veremos que a palavra ironia é, abre aspas, modo de expressão que consiste em dizer o contrário do que as palavras significam. Zombaria, sarcasmo, fecha aspas, conforme está no dicionário Larousse ilustrado da língua portuguesa. E acredito, meus amigos, que não existam contradições, zombarias e sarcasmos no reino de Deus. Depois da morte existe uma espécie de inversão de recompensa-castigo. Enquanto viviam, o rico gozava privilégios superabundantes e o Lázaro sofrimentos terríveis. Depois que ambos morrem, o ex-rico passa a sofrer terrivelmente, enquanto Lázaro goza das delícias do paraíso. Também não precisa ser muito inteligente e nem teólogo para se concluir que Lázaro está felicíssimo com a sua nova condição, mas seria uma aberração, um absurdo insólito acreditar que o ex-rico no inferno também estaria satisfeito. O ex-rico não está satisfeito, mas toma consciência através do pai Abraão que precisa ser assim. O ex-rico toma consciência através do pai Abraão que seus suplícios ali são proporcionais ao tremendo egoísmo em vida, ao seu tremendo egoísmo em vida. Se o suplício fosse para sempre, o condenado já teria tomado consciência disso e se revoltaria desesperadamente contra essas palavras do pai Abraão, odiando e blasfemando sem parar. Mas não é isso que acontece. Continuemos com as palavras do pai Abraão ao ex-rico. E além do mais, entre vós e nós existe um grande abismo, de modo que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o podem, nem tampouco atravessarem os de lá até nós. Versículo 26. Se isso fosse possível, então a justiça de Deus não seria perfeita, o que caracterizaria um tremendo absurdo. Na explicação da Bíblia de Jerusalém diz, abre aspas, o abismo simboliza a impossibilidade, tanto para os eleitos como para os condenados, de modificar o próprio destino. Fecha aspas. É mais do que óbvio que tem que existir esse grande abismo, senão não haveria essa separação entre o suplício do inferno e o gozo no reino de Deus. E então o inferno se esvaziaria imediatamente. E os condenados gozariam a perfeita felicidade no reino de Deus. E não pode haver maior absurdo do que esse. Mas Jesus Cristo nos revela o inferno e o reino de Deus. Então, onde é que estaria o purgatório? Vamos procurá-lo? O texto nos revela que existe o inferno e o reino de Deus, mas também descreve um abismo que separa os dois. Então, muitos irão dizer que o purgatório é exatamente esse abismo. Joaquim Jeremias é um dos mais respeitáveis teólogos do mundo, especialista em linguagem e etimologia bíblica do Novo Testamento, conforme já vimos, e é elogiado até pelo próprio Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, nas páginas 165, 169 e 291. Pois bem, Joaquim Jeremias, ao fazer uma exegese do versículo 26 de Lucas 16, exatamente o mesmíssimo versículo que estamos estudando, diz que, abre aspas, o versículo 26 mostra que Jesus não conhece a doutrina do purgatório, fecha aspas, em seu livro As Parábolas de Jesus, na página 186. E Jesus, abre aspas, Jesus não conhece, fecha aspas mesmo, pois essa doutrina do purgatório somente seria inventada séculos mais tarde, conforme podemos verificar nos livros que sabemos da Bíblia, volume 2, nas páginas 92 a 94, no Dicionário Crítico de Teologia, nas páginas 1472 a 1474, e Curso de Novíssimos de Escatologia de Dom Estevão, nas páginas 81
e 82, que não são livros escritos por inimigos da igreja, nem da verdade, nem de Deus, mas de publicações conceituadíssimas como a editora São Paulo, Paulinas, Loyola e a Mater Ecclesia. O ex-rico no inferno continua suplicando ao pai Abraão, veja. Ele replicou, Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os advirta, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Versículos 27 e 28. Se o ex-rico insiste tanto em suplicar, é porque ele tem consciência de que o pai Abraão poderá lhe atender pelo menos uma de suas súplicas. Mas, mesmo sem atender nenhuma das súplicas, Abraão prossegue dando-lhe atenção, ao invés de lhe virar as costas e ir embora, conforme seria esperado se ele estivesse condenado eternamente. Se o ex-rico já está condenado eternamente mesmo, então para que o pai Abraão lhe daria tanta atenção? O condenado sabe que o Lázaro não pode retornar em espírito, mas toma consciência que Deus tem poder de sobra para ressuscitar Lázaro, como Jesus fez com outro Lázaro, já morto há 4 dias, conforme está em João 11, de 1 a 44, enviando-o até a casa de seu pai e seus 5 irmãos, advertindo-os de tão triste sofrimento, para que não venham também como ele está sofrendo. Vejam que detalhe curioso que muitos talvez não tenham prestado atenção. Mesmo no inferno, sofrendo dores atrozes, o condenado mantém-se solidário com a sua família, ainda viva. Enquanto rico, ele gozava banquetes extraordinários, mas jamais se importou com a desumanidade ao mendigo. Mas agora, mesmo sofrendo muito, mantém-se solidário e preocupado com o futuro e o arrependimento da sua família. A resposta do pai Abraão a seguir parece dura, mas vamos analisá-la. Abraão, porém, respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Versículo 29. O condenado acabou de suplicar que o pai Abraão envie Lázaro ressuscitado para advertir a sua família. Entretanto, Abraão responde que mesmo que Lázaro pudesse ressuscitar, descrevendo o inferno a seu pai e aos seus 5 irmãos, jamais Lázaro faria isso com tanta eloquência quanto os profetas, designados por Deus exclusivamente para isso. Poderiam acreditar que ele era um demônio e não Lázaro, visto ser capaz de voltar do inferno, descrevendo tão detalhadamente. Apesar disso, ele insiste em sua súplica. Disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se converterão. Mas Abraão lhe disse, se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Versículos 30 e 31. Aqui termina o diálogo dos dois. A súplica de Lucas 16:30 no grego é metanoezousin, que significa arrepender-se-ão. Ou seja, o ex-rico está extremamente preocupado com o arrependimento de seu pai e de seus 5 irmãos. Segundo o comentário judaico do Novo Testamento, na página 254, a palavra arrependam-se vem do grego metanoezate, e do hebraico tshuvar. O que nos chama a atenção é que, apesar de ser terrivelmente torturado por todas as chamas infernais, o ex-rico insiste, ainda assim, muito solidário com a sua família e extremamente preocupado com os seus arrependimentos.
Mas muitos poderão dizer que o ex-rico no inferno está fingindo arrependimento e preocupação com o destino futuro de seus 5 irmãos. Mas acredito que, assim como não existe contradição, nem zombaria e ironia no reino de Deus, também não há lugar no inferno para fingimentos. Ou seja, ele estava arrependido e verdadeiramente preocupado com o arrependimento dos seus irmãos. Entretanto, a teologia escatológica em peso insiste que não existe arrependimento depois da morte, mas não existe nenhum texto bíblico provando tal doutrina. Dom Estevão, o maior teólogo católico do Brasil, no meio da página 58 do seu curso de Novíssimos, Escatologia, nos diz que existe arrependimento depois da morte. Veja, abre aspas, se não o consegue nesta peregrinação, por motivo de covardia, tibieza ou outro qualquer, compreende-se logicamente que deverá chegar a essa pureza na vida póstuma, antes de entrar na visão face a face de Deus. Então a criatura se arrependerá. Fecha aspas. Mas muitos dirão que esse arrependimento que Dom Estevão nos revela é num suposto purgatório. Mas o purgatório não existe, e nem existem justificativas bíblicas para essa crença, conforme já vimos em conceituadíssimos dicionários de teologia católica. E tem mais. O Apocalipse de Pedro, que chegou a pertencer ao primeiro cânone do Novo Testamento, chamado de Cânon de Moratória, composto no ano 180 DC, revela um diálogo entre os seres humanos atormentados e o anjo do inferno. Veja, abre aspas, e todos os que estão em tormento dirão a uma só voz, tem misericórdia de nós, fecha aspas. E o anjo do inferno lhe responde, abre aspas, agora vos arrependais, quando já não é tempo para o arrependimento e nada de vida permanece, fecha aspas, conforme está no Apocalipse de Pedro, versículos 7 a 13. São Justino Mártir, que viveu na primeira metade do segundo século, escreveu em sua primeira apologia, 52:9, que os seres humanos, abre aspas, se arrependerão, fecha aspas, em vão no inferno, conforme está no livro Justino de Roma, na coleção patrística da editora Paulus, no meio da página 67. Ou seja, que de nada adianta se arrependerem, pois terão que pagar, conforme Jesus nos revelou, de todas as suas maldades que praticaram em vida. Outro testemunho de que havia a doutrina do arrependimento dos seres humanos no inferno está no apócrifo Pastor de Hermas, escrito no meio do século II, que fez parte do Códex Sinaíticos até o meio do século IV. E também, de acordo com o livro Padres Apostólicos, da coleção patrística, na página 161, o Pastor de Hermas fez parte do cânon do Novo Testamento até o final do século V. E, na visão 1.8 do Pastor de Hermas, diz que, abre aspas, as almas deles se arrependerão, fecha aspas, referindo-se aos maus depois da morte. Como acabamos de ver, existem 4 poderosos testemunhos dos primeiros séculos revelando que existe arrependimento depois da morte e no inferno, sim, Senhor. Mas por que será que o condenado desse texto não demonstra arrependimento? Ele não demonstra arrependimento não é porque está no inferno. Ele não demonstra arrependimento pois tem a sua consciência bastante expandida a ponto de se conformar que a sua punição é justa. Vamos analisar isso mais detalhadamente. O ex-rico está pleno de sua consciência no inferno, pois é impossível sofrer sem estar consciente. Quem discordar disto, eu agradeceria imensamente que me explicasse o contrário, ou seja, que existe consciência sem arrependimento ou arrependimento sem consciência. Até mesmo uma criancinha seria capaz de compreender isto. É impossível se arrepender de fato sem estar sofrendo e é impossível sofrer sem estar consciente e arrependido. Mas
mais fácil do que isso é impossível. O famoso pastor e conferencista americano A. W. Tozer diz-se com grande propriedade que, abre aspas, é impossível alguém se arrepender se de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Fecha aspas. Abraão, nesse texto, nos revela que Deus escolheu seus profetas para persuadirem a todos sobre as mensagens do reino de Deus, advertindo-os da punição aos ímpios. Portanto, os sinais que os profetas transmitem, sejam oralmente, sejam pelas Escrituras, são muito mais poderosos do que se alguém visse um morto ressuscitar. Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, realizou milagres mais significativos que todos os profetas do Antigo Testamento juntos, e ainda ressuscitou Lázaro, mesmo morto já há 4 dias e fedendo muito. Mas, mesmo depois disso, os ricos e poderosos continuam até hoje oprimindo os mais pobres. Jesus ensinou prodigiosamente, como ninguém jamais ensinou, e como se tudo isso ainda não fosse o bastante, o próprio Senhor se deixou morrer pelos nossos pecados e ressuscitou. Porém, olhe à sua volta e veja que as injustiças humanas continuam iguais a antes da vinda do Messias. Essa mudança ocorreu apenas no âmbito espiritual, pois até mesmo dentro das igrejas existem discórdias e escândalos vergonhosos. O Senhor Jesus Cristo também nos adverte a todos, para que não venham também para este lugar de tormento. Versículo 28. Jesus nos adverte, através desse texto e do pai Abraão, que é preciso que haja persuasão pela palavra de Deus, para que todos se arrependam e se convertam. No versículo final desse texto, do rico e Lázaro, no original grego, diz: Oud tis ek necron anaste peis tesontai. Versículo 31. Esse texto, traduzido literalmente, significa, abre aspas, nem se algum dentre os mortos levantar-se, haverão de ser persuadidos. Fecha aspas. Ser persuadido é o primeiro passo para se arrepender e se converter. O ex-rico suplica que, se houver um sinal, sua família se arrependerá, para não ir também para aquele lugar de tormentos. Mas Abraão avisa-lhe que, ao virem esses sinais, sequer serão persuadidos, que dirá se arrependerem para se converterem. Observe que o condenado não demonstra arrependimento, mas não é porque não possa se arrepender ali. Afinal de contas, ele tem uma consciência maior do que tinha para reconhecer o mal que praticou, pois a sua consciência, assim expandida, permite que se solidarize com a família, a ponto de implorar, não por si próprio, mas por eles, para que se arrependam e não venham também para ali. Se o condenado desse texto não se revolta contra o pai Abraão, em momento algum, desde o início até o final do texto, e nem sequer demonstra arrependimento, não é porque não possa se arrepender, conforme os 4 testemunhos dos primeiros séculos, conforme vimos, mas sim porque ele tem a sua consciência tão expandida a ponto de aceitar sua punição como justa e proporcional às injustiças que praticou contra o pobre Lázaro e os outros pobres. Antes de concluirmos este estudo, veja que o maior historiador judeu do primeiro século, chamado Flávio Josefo, descreve no seu livro Discurso aos Gregos acerca do Hades como é esse lugar de extremo sofrimento, no além, de acordo com a concepção judaica contemporânea. Abre aspas. A região subterrânea onde há anjos guardadores. Nesta região há certo lugar à parte,
como um lago, como um fogo inextinguível, onde supomos que ninguém tenha sido lançado. Todavia, mas está preparado para um dia predestinado por Deus, dia no qual haverá um justo juízo sobre todos os homens, quando os injustos e todos os que têm sido desobedientes a Deus e têm honrado a ídolos serão mandados a este castigo eterno. Conduzidos são constrangidos pelos anjos à força para irem à esquerda e são condenados a castigos. Aqueles que os conduzem à vizinhança do próprio inferno sustentam o seu ruído, e os vapores dele, quando os alcança e quando presenciam esse espetáculo de um possível castigo nesse horrível fogo, são tomados de estremecimentos pelo terror do futuro castigo. Daqui ouvem também os coros dos justos, e só com isto são castigados, porque um abismo muito grande separa ambas as partes, de tal modo que ainda que, se vendo, se algum quisesse socorrer o outro, não poderia. Fecha aspas. Informação extraída do livro Estudando a Bíblia com originais hebreus e gregos, de Bernardo Caster, da livraria Fittipaldi, na página 44. É espantosa a semelhança desse escrito de Flávio Josefo com a revelação que Jesus Cristo fez em Lucas 16, 19 a 31, décadas antes. Mas o mais espantoso ainda é o fato de Flávio Josefo jamais ter sido cristão e nem ter tido nenhum tipo de contato com o Evangelho de Jesus Cristo. Bart de Ehrman, um renomado especialista em cristianismo primitivo e no Novo Testamento grego, há mais de 30 anos, que dá aula na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, nos revela que no início da página 66, no seu livro Jesus Existiu ou Não, que Flávio Josefo, abre aspas, era sem dúvida judeu e certamente nunca se converteu a um seguidor de Jesus. Fecha aspas. E mais adiante, no final da página 71, diz que, abre aspas, nada sugere que Josefo tivesse de fato lido os evangelhos. Fecha aspas. O mais interessante desse pequeno, mas excelente livro, Estudando a Bíblia com os originais hebreus e gregos, é que ele dedica 19 páginas, da página 39 até a página 57, no estudo bíblico, teológico e etimológico do que é o inferno. E no final da página 56 diz, abre aspas, mas seja pouco ou muito do que estamos seguros, baseando-se no amor e na justiça de Deus, é que nem nesta vida, nem na vindoura, ninguém será castigado mais do que corresponda. As Escrituras dizem que cada um será pago segundo suas obras, nem mais nem menos. Mateus 19, 23, Romanos 2, 6, Apocalipse 20, 12 a 13. O juiz de toda a terra não fará o que é justo. Gênesis 18, 25. Fecha aspas. Isso joga por terra a doutrina de que os seres humanos ficarão eternamente no inferno, pois é um absurdo acreditar que por apenas algumas décadas de pecados, algum ser humano será castigado por toda a eternidade no inferno. Isso é o que nos ensinou Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, em Mateus 5, 21 a 26 e Mateus 18, de 28 a 35, onde Jesus Cristo nos revela que dali não sairás antes de teres pago tudo. Dali não sairás antes de teres pago tudo. Dali não sairás antes de teres pago tudo. E quem paga tudo isso
e quem paga tudo já não deve mais nada. Infelizmente, a igreja deturpou tudo isso a partir de meados do sexto século. A maior prova disso é que foi ensinado desde os primeiros pais da igreja, como, por exemplo, um brilhante advogado que se converteu cristão chamado Tertuliano, que revelou no final do século II que, abre aspas, todos os defuntos, com exceção dos mártires, permanecem no inferno, até o dia do Senhor, sofrendo suplícios, fecha aspas, conforme o livro Patrologia de Bertoldi Altaner, na página 170. Esse grande teólogo chamado Tertuliano não cometeu nenhum erro doutrinário, uma heresia, muito pelo contrário, todos os grandes teólogos depois dele o confirmaram, como Orígenes de Alexandria, no século III, São Gregório de Nissa, São Hilário de Poitiers e São Ambrósio de Milão, no século IV, e São Jerônimo, no século V. Tudo isso mudou drasticamente a partir do Concílio de Constantinopla II. Tem um vídeo no YouTube intitulado Os Bastidores do Concílio de 553 DC, com 41 minutos de duração, onde conto detalhes completamente desconhecidos ao cristianismo moderno. E no final eu explico que tudo isso não tem nada a ver com um universalismo burro, desprovido de razão, pois os universalistas não acreditam na Bíblia Sagrada, não acreditam que Jesus Cristo é Deus, não acreditam na Santíssima Trindade, não acreditam na existência do inferno, etc, etc. Os universalistas também não acreditam que Jesus Cristo nos salvou através da sua morte e ressurreição. E sendo assim, pergunto a vocês, se eles não acreditam que Jesus nos salvou, então de onde é que eles inventaram essa salvação de toda a humanidade? É melhor nem responder. Se vocês gostaram deste vídeo, meus amigos, peço que deem um joinha, se inscrevam e para poderem fortalecer mais e mais, cada vez mais, estudos bíblicos, teológicos e históricos como este.